Discussão sobre cadeias de caracteres ou strings na linguagem de programação Octave. Vamos criar figuras como essas apresentadas aqui nesse documento do Word. E, para tanto, é importante destacar que a função length retorna a quantidade de caracteres da string utilizada como argumento, e nesse caso particular, esse resultado é atribuído à variável n, portanto, n vai representar o tamanho da cadeia S. Para individualizar e mostrar no dispositivo de saída, através da função printf, um determinado caractere, devemos usar o especificador de formato C, como neste caso, quando estou mostrando o primeiro caractere da string S, que é J. Essa é uma particularidade da linguagem Octave. Os caracteres dentro de uma cadeia de caracteres são indexados a partir de 1. E, portanto, o último caractere da string será equivalente à posição identificada pelo tamanho da string. Nesse caso, Jucabala é uma string com 9 caracteres, portanto, na posição 9 temos o último caractere da string, que é o caractere A, como pode ser observado aqui. E dessa forma, podemos definir um intervalo de valores de 1 até n, e vejam que eu consigo, a partir desses intervalos, mostrar todos os caracteres da string. Então, vamos inicialmente criar um código-fonte aqui. Vamos pedir para o usuário, através de uma ação de entrada de dados, função input, pedir para que ele informe uma string, uma cadeia de caracteres, e vejam que a função input, para que o dado de entrada seja no formato string, deveremos implementar um segundo argumento identificando que o formato da entrada de dados será uma string. Vamos atribuir à variável n o tamanho da string S usando a função length. Portanto, a partir de agora, a n representa o tamanho da string S. Vamos criar uma estrutura de repetição for, em que a variável de controle vai de 1 até n. A cada passo, vamos mostrar um caractere e um espaço em branco. Vamos usar J aqui como variável de controle da estrutura de repetição for. Então, dessa forma, eu vou mostrar a cada passo o jésimo caractere da string S. E vejam outra particularidade da linguagem Octave, que utiliza seus elementos sintáticos parênteses para individualizar um caractere dentro de uma string. Então, esse intervalo vai definir os índices da string de 1 até n, sendo 1 a posição do primeiro e n a posição do último caractere na string. Para podermos testar esse código-fonte, vamos salvar na minha pasta de exemplos. Vou chamar esse programa de 4. E veja que ele está pedindo para que eu informe a string Jucabala. E ele está mostrando todos os caracteres da string informada na entrada de dados. Então, esse processo de 1 até n, mostrando a cada passo o jésimo caractere de S, eu consigo mostrar todos os caracteres de S. Veja que o especificador de formato C mostra um caractere no dispositivo de saída. Vamos fazer melhor, vamos limpar o console aqui. Vamos testar novamente o código-fonte. Vejam lá. A string número Bertal e os caracteres sendo mostrados um a um, passo a passo, no dispositivo de saída. Então, especificador de formato C. Vamos salvar como esse código-fonte e vamos criar um novo programa, vou chamá-lo de 5. E vejam que essa estrutura de repetição é responsável por fazer
uma linha com todos os caracteres da string S, como aqui exemplificado. Então agora, no próximo programa, eu vou criar, vejam, uma matriz, em que cada linha da matriz serão todos os caracteres da string. E vejam que esse processo vai gerar uma matriz quadrada, porque eu tenho 9 colunas, com todos os em cada coluna um caractere da string e 9 linhas. Então, uma matriz n por n. Então, todo esse processo que mostra os caracteres e forma uma linha, eu vou colocá-lo dentro de uma outra estrutura de repetição, em que a variável de controle agora i vai de 1 até n. Então, aquele processo de repetição que mostrava todos os caracteres em uma única linha, agora ele será repetido n vezes, portanto, vai formar uma matriz n por n. E eu tive o cuidado de usar a variável de controle do primeiro for como i, porque em geral, em matrizes, o i é a variável que controla os elementos da linha, enquanto que j é a variável que controla os elementos da coluna. E como estou usando j aqui no índice, eu vou ter essa situação. A cada linha, que é a cada passo do primeiro for, eu vou formar todas as colunas, sendo que em cada coluna o respectivo caractere da string S. Vamos testar esse código-fonte. Veja, são duas estruturas de repetição do tipo for, Juca-Bala. Então, a primeira estrutura de repetição, ou a estrutura de repetição interna, forma uma linha, por isso controlada pela variável de controle J. Então, eu vou formar uma linha. E a cada execução do primeiro for, do for mais externo, que é controlado por i, eu vou formar, então, n linhas, montando assim uma matriz quadrada de n linhas por n colunas. Vamos fazer o próximo código-fonte, vou salvar como esse código, vou chamá-lo de 6. E veja que essa figura, agora ela apresenta uma matriz triangular inferior. Veja que na parte de cima, superior à diagonal principal, que é essa, na diagonal principal a gente tem que o índice da linha mais o índice da coluna sempre é igual, ó. Primeira linha, primeira coluna J. Segunda linha, segunda coluna U. Terceira linha, terceira coluna C. Então, isso aqui é a diagonal principal da matriz. Então, os elementos que estão acima da diagonal principal serão suprimidos, enquanto que os elementos que estão abaixo da diagonal principal serão mostrados. Então, veja que esses processos de repetição que faziam n linhas a cada linha, n colunas, criavam uma matriz quadrada, como aqui. Agora veja que eu simplesmente vou limitar o segundo for, que é o for controlado pelo j, para que ele execute i vezes. Ou seja, na primeira execução, o i vale 1, portanto o j vai variar de 1 até 1, mostrando apenas o primeiro caractere da string, j. Na segunda execução, o i vale 2, então, o segundo for, o j vai variar de 1 até 2, mostrando os dois caracteres da string. No terceiro passo, o i vale 3 e o j vai de 1 até 3, mostrando os três caracteres. Então, a cada execução do primeiro for, o segundo for controlado pelo j será executado i vezes. E vejo que com isso eu consigo montar uma matriz triangular inferior. Está aqui o código, ou vamos executar novamente. Então veja, Juca-Bala, está lá, matriz triangular inferior, porque o segundo for que controla as colunas, ele será limitado ao valor da variável de controle i. Então, primeira execução do i colunas, uma coluna. Segunda execução do i, duas colunas. Terceira execução do i, três colunas. E assim
portanto, montando uma matriz triangular inferior. Então, vamos executar novamente. Agora vamos criar, informando a seguinte string: Homero Francisco Bertol. Daí a matriz triangular inferior sendo montada a cada passo, e o J, que controla o número de colunas, será executado I vezes. Então, primeiro um caractere, na segunda execução 2 caracteres, na terceira execução 3 caracteres, e esse for, então monta a matriz triangular inferior. Obrigado.